Eu não faço ideia que motivo você tem para ser muito triste. O que pode ter acontecido ao longo da sua vida para você ter em algum momento se sentido mortalmente triste? Aliás, eu gostaria que você nunca tivesse precisado se sentir assim. Mas a minha história é de uma mulher que, aos 50 anos, ficou viúva, repentinamente. Meu marido morreu, inesperadamente, de uma hora para outra, de uma parada cardíaca. E daquele instante em diante, eu afundei. Eu comecei a cair. Eu me sentia como a Alice do País das Maravilhas, caindo naquela toca do coelho, que nunca mais terminava, nunca mais tinha fundo nem fim. Aquele buraco só descia, a escuridão só aumentava e eu não via perspectiva nenhuma de conseguir sair daquilo ali. E assim eu vivi durante muito tempo. E aos poucos eu fui encontrando maneiras de ressignificar toda aquela dor, de ressignificar o luto, de encontrar um jeito de seguir a minha vida. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje nesse vídeo, sobre as estratégias que eu usei para sair desse abismo de dor que é o luto. Eu não espero que isso seja algo que resolva totalmente a sua dor, o seu problema. Foi o que funcionou para mim, mas cada um tem a sua jornada, tem o seu tempo, tem as suas variáveis. Mas eu espero, do fundo do coração, que esse vídeo seja útil de alguma forma e eu divido com vocês porque eu acho que é algo que, se eu tivesse ouvido em algum momento, quando eu estava muito ruim, eu acho que poderia ter contribuído para essa caminhada solitária e tão difícil, para que ela tivesse sido um pouquinho mais curta, quem sabe. E como eu disse lá no título desse vídeo, eu hoje não sinto mais tristeza. Eu hoje afirmo com toda certeza que eu sou, sim, uma mulher muito feliz, porque eu entendi muitas coisas que, se não fosse a dor do luto, provavelmente eu nunca teria entendido ou nunca teria parado para pensar. A minha primeira estratégia é algo chamado Diário da Gratidão. No início foi muito difícil mesmo, encontrar coisas boas que eu pudesse agradecer no meu dia. No meio de toda aquela dor, aquele desespero que eu sentia, era muito difícil pensar em algo bom,
Mas eu fui me obrigando. Peguei um caderninho, peguei uma caneta e todas as noites antes de dormir eu pensava em 3 coisas que tinham sido boas no meu dia. E como eu disse, era bem difícil. Mal e mal eu conseguia escrever que eu tinha comido alguma coisa naquele dia, ou que eu tinha ficado uma tarde sem chorar, ou que eu tinha tomado um banho sem chorar, ou algo assim, enfim. E foi indo, e cada tempo foi se tornando menos difícil encontrar aquelas coisas para agradecer. E eu comecei a enxergar que o dia estava bonito, e eu comecei a enxergar que eu tinha recebido uma mensagem tão bonita de alguém, ou que eu tinha visto uma flor, ou um pôr do sol, ou o meu filho tinha me dito algo tão legal, ou eu tinha visto uma fotografia minha e do meu marido e tinha tido uma lembrança tão boa. Então foi, sim, sendo cada vez menos difícil. E hoje em dia eu digo para vocês que eu passo o dia inteiro agradecendo, já se tornou algo tão automático para mim, tão natural, tão bom. Eu agradecer por tudo. Eu me deitar na minha cama e agradecer aquela cama limpinha, cheirosa, que eu tenho o privilégio de ter, aquele café quentinho em algum horário do dia, algo bonito que eu escutei, enfim, eu passo o dia inteiro conseguindo agradecer por qualquer coisa que está ao meu redor. E isso tem um poder muito grande. Isso muda completamente o nosso estado de espírito e nos dá uma leveza e uma felicidade genuína. Eu recomendo muito que você faça isso. O segundo recurso que eu usei, digamos assim, para não sentir mais tristeza, foi uma coisa parecida com uma psicologia reversa. Eu comecei a pensar em tudo o que poderia ser pior no fato do meu marido ter morrido. Por exemplo, eu comecei a tentar pensar que, ao invés dele ter morrido de uma hora para outra, ele poderia ter tido uma doença horrível que provocasse muito sofrimento, muita dor, que ele ficasse muito debilitado, que ele fosse morrendo aos pouquinhos. O quanto isso ia ter sido um grande sofrimento para nós todos, para ele, para o meu filho, para mim. Comecei a pensar que o meu filho e eu poderíamos ser totalmente dependentes financeiramente do meu marido e que a nossa vida ia ter virado de pernas para o ar na questão de estabilidade econômica quando o meu marido morreu. E, felizmente, esse problema eu não enfrentei, porque, como eu já falei em outros vídeos, eu sempre trabalhei, sempre tive os meus recursos, então eu tive essa tranquilidade, me coloquei no lugar de uma mulher que é totalmente dependente do marido e ele morre assim, de uma hora para outra. Como fica essa família? Então,
eu realmente fui me puxando para tentar pensar todas as situações que poderiam estar piores. E isso também parece esquisito, mas ajuda muito, muito mesmo. E é algo bem interessante de se fazer. Outra estratégia que foi extremamente benéfica e curativa nessa jornada de vencer a tristeza e de conseguir chegar na leveza que eu queria ter de novo diante da vida, foi a prática da corrida. Eu já tinha, sim, esse hábito, faz mais de 15 anos que eu corro, mas quando meu marido morreu, eu me sentia fraca fisicamente, eu me sentia fraca mentalmente, eu mal e mal tinha ânimo para conseguir acordar e sair da cama de manhã. E ficava à noite sem conseguir dormir, enfim, a gente se destrói, digamos assim. Mas, a partir do momento que eu consegui, mesmo me arrastando, mesmo chorando, mesmo achando que eu não ia conseguir dar 2 passos, eu saía, eu começava a caminhar, eu mal e mal dava um trotinho, as lágrimas escorrendo, mas aos poucos parecia que, ao invés de eu ficar mais cansada, eu estava cada vez me sentindo mais forte, mais disposta. Parecia que o ar estava entrando nos meus pulmões, que eu estava conseguindo respirar livremente pelo primeiro momento no dia. E quando eu voltava para casa, eu tinha sim a sensação de que eu ia conseguir vencer toda aquela dor e aquele desespero, que de alguma forma, que eu não sabia como, mas eu ia encontrar uma maneira. A corrida me fazia isso. E é claro, porque ela funciona assim, como uma espécie de terapia em movimento, por causa de todas as substâncias que a atividade física produz no nosso corpo, que causam sim bem-estar, que causam relaxamento. Então, você vai ter que ver o que você gosta, encontrar alguma atividade que seja do seu gosto. A corrida é do meu, mas sim, a prática de atividade física, ela vai fazer um trabalho incrível no seu mental, te ajudando a se fortalecer e a ficar mais preparado para conseguir lidar com os desafios que você tiver que enfrentar ou que você já está enfrentando. Outro recurso que foi extremamente benéfico foi eu aprofundar, intensificar a minha espiritualidade, a minha fé, que eu chamo de Deus. Essa grande energia, essa grande força que nos ajuda de uma maneira tão recompensadora. Cada pessoa tem a sua crença, tem a sua religião, enfim, chame como você quiser, mas é muito importante e é muito benéfico que você tenha fé em algo, que você acredite que existe sim algo maior que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos ampara, que nos dá força. Quando você acha que sozinho você não vai conseguir, se agarre na sua fé. Isso vai te ajudar
de uma forma quase milagrosa, digamos assim. Eu acredito muito que toda a energia boa que a gente dá, a gente recebe de volta. Que toda a energia que você canaliza para o bem, você vai sim receber ela de volta. Por isso que ter intensificado a minha espiritualidade, foi algo determinante também na minha caminhada rumo a uma nova vida feliz. Outra estratégia poderosíssima é algo chamado banho de natureza. É você entrar em contato com o externo, com o meio ambiente, você sentir cheiros, sons, os toques da natureza. Isso nos traz um grande alento, isso nos traz um grande relaxamento, diminui a ansiedade, nos faz nos sentir mais leve, mais conectado realmente com todo esse universo maravilhoso que nos cerca. Outro recurso que eu usei muito foi algo chamado o jogo do contente. E o jogo do contente vem lá da minha infância, de um livro chamado Poliana, que foi a minha avó materna que me contou e que me mostrou essa história. E o jogo do contente consiste em a gente tentar sempre ver o lado bom das situações. Então, no início também foi difícil, mas aos poucos foi se tornando cada vez mais fácil e você vai enganando o seu cérebro, você vai fazendo o seu mental focar no que é bom. Então eu sempre estou pensando que sim, meu marido morreu, não está mais comigo como eu gostaria que tivesse, mas nós tivemos tantos anos tão felizes juntos. Nós tivemos uma família linda juntos. Eu tenho saúde, eu tenho meu trabalho, eu tenho ainda os meus pais, eu tenho meu irmão, a família dele. Enfim, realmente, como eu falei, você sempre ficar vendo o que você ainda tem de bom. Quantos planos eu ainda tenho, quantas coisas que eu ainda posso fazer. Fiz inclusive o jogo do contente para aceitar que a morte, na verdade, é a única coisa certa que nós temos na nossa vida. Quando você está junto com alguém, quando você é um casal com alguém, um dos dois vai ter que morrer antes, a menos que os dois morram juntos ao mesmo tempo, mas se não, alguém vai ir antes. Então eu comecei a tentar pensar que o meu marido morreu, eu continuo viva. Que bênção isso! Eu continuo podendo ver o meu filho crescer, se desenvolver, vou poder acompanhar todas as etapas da vida dele que ainda estão por vir, vou poder realizar sonhos que o meu marido e eu tínhamos e que ele não está mais aqui para fazer, mas eu estou. Então sempre vai ter uma maneira de você fazer o jogo do contente e ver o lado bom da história. O que você vai poder tudo ainda fazer de bom, ou o que tudo você viveu e teve de bom. E mais um recurso extremamente poderoso e que me ajudou muito nessa jornada, nessa caminhada toda, longa, difícil,
que é o luto, foram os laços de amizade. Quantas mulheres maravilhosas que são minhas amigas, que eu já tinha, que eu me reaproximei, amizades novas que eu fiz. Invista em boas amizades. Isso é algo que requer, sim, também energia da gente. Amigos precisam ser cultivados. Você precisa tirar um tempo da sua vida para ser uma boa amiga ou um bom amigo. Amizade é uma relação de troca, de dar e receber. E é algo extremamente gratificante. Portanto, a grande verdade é que a gente escolhe a pessoa que quer ser. A gente que decide que vida quer ter. Todos os dias você decide se vai continuar como está ou se vai mudar. E eu decidi que eu teria uma vida feliz e que eu não seria mais triste. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu espero ter ajudado. Eu espero que também você tome a decisão de não ser mais triste. O meu beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo.